que a gente vai partir para uma pegada geopolítica. Boa. A gente tem muita coisa acontecendo no mundo que é interessante a gente comentar aqui. Verdade. Por exemplo, eleições americanas. Sim. Teve um atentado contra um dos principais concorrentes ao pleito eleitoral lá nos Estados Unidos. A gente separou um vídeo, o vídeo chegou, viralizou na internet, e a gente trouxe esse vídeo, que é aquela situação do candidato Donald Trump num comício ali, e há uma ação de sniper contra ele. Você acha melhor a gente já bota o vídeo na agulha? O que você prefere? Bota o vídeo que a gente vai botando a galera para. Você não acha que ele combinou de tomar aquele tiro na orelha? Pô, combinadíssimo, meu irmão. Aquilo ali pra ensaiar é muito fácil, cara. Porra, 150 só na metros. pontinha. Pra galera que não entende, se eu for no stand tentar fazer algo, não na orelha de alguém, mas acertar ali uma carta, alguma coisa com ambiente e pressão estável é difícil. Imagina aquilo ali, cara. Imagina 150 metros. Porque, salvo engano, esse vídeo tá em inglês. É mesmo? O Rafael tá aí, pô. Só não vai sair de mim essa varada. Tá pronto, Pedro? Vamos lá. Divide a tela pro nosso público, Show. nosso querido público poder acompanhar isso aí. Vai. Ali ele tá agradecendo, né? Tá falando que ele tá rodeado pela equipe. A galera fica em frente ao palco. Esse é o posicionamento dos seguranças. Fazendo 360 dos agentes de segurança. E aí começa a falar que tem 3 construções. E aí os snipers posicionados ficam escaneando o ambiente o tempo todo. E ali é o telhado, se eu não me engano, onde eles estão posicionados, né? Dois grupos. As 2 equipes de sniper, exato. Tá tendo uma apresentação no showmício dele, e ele tem um teleprompter que ele fica acompanhando, por isso que ele vira o rosto o tempo todo. E aí é o público avisando que num terceiro telhado que não estava tomado por uma equipe de sniper, tinha alguém carregando uma arma, e aí os disparos. E alguém falar que isso é combinado é difícil, cara. Tá falando que foi o atirador, 22 anos. Conseguiu entrar com um fuzil semiautomático. Deu 3 tiros, né? Teoricamente a arma era do pai dele. Ele efetuou 3 disparos. O primeiro disparo acho que não pega. E aí ele se abaixa e tá falando que de 3 a 4 segundos os agentes de serviços secretos chegam para fazer a cobertura dele. E aí ele continua atirando. E aí a equipe de sniper conseguiria neutralizar ele. E aí tá falando que os agentes de sniper, ao identificar o tiro, retomam a posição para poder neutralizar ele. Esse era um ex-chefe do Corpo de Bombeiros que faleceu, e faleceu como herói, cara. Né? Se debruçou em cima da esposa e da filha e tomou o tiro. Ali você tem a atuação do serviço secreto fazendo o serviço de segurança dignitário, né? Muita crítica em relação a isso também aconteceu, e a gente tem que saber separar quem está em campo e quem fez o planejamento dessa operação. E aí, só para deixar claro, pessoal, quando existe uma segurança de autoridade política, invariavelmente os interesses dessa autoridade se sobrepõem à segurança. Porque provavelmente esse evento deve ter sido contraindicado pela equipe do serviço secreto. Só que ele faz o que ele quer da vida dele. E o serviço secreto vai ter que dar o jeito dele. E aí, só para complementar ali, quando tem um evento desse, não é ficção científica, né? Os agentes eles têm que realmente cobrir a autoridade com o próprio corpo. E tomar tiro se for necessário para salvar a vida dele. É lógico, né, que o Trump não é uma pessoa fácil, porque o áudio dessa ocorrência vazou, e na hora que ele se abaixa, ele quer levantar, e ele quer sair, parece que saiu o sapato dele, ou a gente fala, deixa que eu pego, ele fala, não, eu vou calçar. Né? Então, só pra gente entender, pessoal,
a descarga de estresse, de adrenalina numa situação dessa, ela é imensa. Ela é a pior situação que pode acontecer para um serviço de segurança. Né? A gente costuma falar em segurança de dignitário que o melhor serviço de segurança de dignitário é aquele que não aparece, porque não precisou usar. Então, quando isso acontece, é porque várias coisas, várias variáveis não foram observadas. E aí a crítica ela não deve recair sobre quem está em campo, porque eles fizeram o que estava possível para eles fazerem. A gente possui alguns equipamentos, e na época eu lembro o Bolsonaro fazendo campanha e também transitando, que é uma capa pasta, né? Uhum. Que o agente ele aperta um botão, a capa faz um trelelé, né? Ela vira um Kevlar esticado. E aí o agente, o protocolo correto é ele jogar nas suas costas e abraçar o presidente para criar mais uma barreira. Uhum. E a gente não vê isso aqui disponível, por exemplo. Então você vai observar que quando eles tentam extrair o Trump do local, o que o agente adapta para a situação? Por isso que na época eu falei, olha, a atuação deles foi muito boa. Porque eles tentam cobrir, por exemplo, a cabeça do Trump, que está exposta ainda, não sei se tem mais um segundo atirador, com o próprio braço, que é o que eu tinha disponível. Então a galera que não entende, que não é da área, mas eles demoraram muito. Mas por que... Pessoal, presta atenção. Se eu não souber para onde eu tenho que ir, pode ser que eu corra para cima de uma outra ameaça. Então vazou o áudio do FBI, do Serviço Secreto nessa hora, perguntando, podemos sair? Podemos sair? Podemos sair? Por quê? Porque alguém tem que checar a área, porque senão tu vai correr para dentro da ameaça, cara. Se tiver um segundo atirador, o cara tá esperando, você corre para lá. Então isso tudo, para quem não entende, eu sei que é fácil julgar ali do sofazinho, né? Pô, os caras erraram e tal. Pode existir críticas em relação ao efetivo que estava trabalhando pro Trump? Pode. Por quê? Quando você vai trabalhar com segurança de autoridade, invariavelmente você vai escolher pessoas que cubram aquela autoridade pela estatura física. E aí você tem profissionais femininas que são mais baixas que o Trump. Então isso pode ser questionado? Sim, pode ser questionado. Mas aí fica uma pergunta. Todo ex-presidente, isso aqui no Brasil também, ele tem direito à segurança, ele tem direito a uma série de outros benefícios, uma vez como ex-presidente. E lá não é diferente. E lá ele é um presidenciável, né? Ele está em campanha. Mas quem que cede essa equipe? Quem que fornece essa equipe para fazer a segurança dele? É ele? Ele que escolhe? Porque falaram que ele armou isso. Da República. É quem está em serviço, é quem está no poder. Então, como que ele pode armar uma situação dessa se ele não pode escolher, por exemplo, os próprios agentes? Né? Isso não parte dele. Então, é um contrassenso, mas eu entendo. Época de internet, como a gente falou, informação desencontrada, teoria da conspiração, né? Mas ele recebe esse efetivo do próprio serviço secreto, que hoje trabalha para outro presidente. Mas então eles escolheram errado e tal? E isso pode ser uma coisa contestável. Agora, falar que ele combinou, e outra coisa que fizeram também foi massacrar uma menina que não conseguiu coldrear o equipamento, né? Pessoal, a gente às vezes no stand, treinando, a gente tem uma certa dificuldade. Imagina numa situação de estresse, que talvez a pessoa nunca tenha treinado tão forte para... mas deveria, sem dúvida. Mas o fato de olhar para o coldre, colocar a arma e voltar, é algo que se você não treinar, você não faz. Então ela tentou ali, você vê que ela tem uma confusão com o bet dela, né, que é o distintivo, tá um pouquinho mais avançado que o coldre, ela fica batendo ali, achando que a referência física era o coldre. Aí depois ela faz o olhar e consegue coldrear o equipamento. Então, falando em segurança de autoridades, os protocolos como é que funcionam? A autoridade passa a demanda. Olha, eu tenho um evento, eu quero fazer um showmício, e o lugar é aberto e tal, é feita uma entrevista, é feita uma entrevista com o chefe da segurança, ele vai fazer as avaliações e vai dar o retorno, falar, não é recomendado pela gente. Não, mas eu quero fazer. A gente não tem como falar não vai. Isso para qualquer político, principalmente aqui no Brasil também. Então aí é desenvolvido, vai uma equipe precursora na frente, faz uma avaliação de local, vai uma segunda equipe que estabelece o controle, sedimenta, começa a colocar os snipers no local, depois vem a equipe do próprio presidente, que é a equipe da segurança pessoal dele. E a gente tem as formações, a gente tem o Mosca, né? A gente tem a formação diamante, que foi o que eles fizeram ali, de já cair em cima. Então, assim, o serviço americano errou? Com certeza, com certeza. Mas, de novo, essa guerra de narrativa e essa coisa de procurar onde realmente a informação tá. Quem estava no terreno fez o que foi possível fazer. Ponto. E, assim, quem trabalha com isso, quem sabe o que é um disparo de fuzil, por exemplo, que foi o que aconteceu ali, muita coisa também falaram na internet assim, mas... Como é que o deslocamento de ar não arrancou a orelha dele, né? Então, assim, galera, deslocamento de ar, nesse sentido, para causar um dano nesse ponto, é só na ponta do cano, na saída do cano. Fora isso, não vai ter ali, esse tipo de projétil. Tá? Então, só tirando essa
essa loucura aí. O que tu acha que salvou a vida do Trump? O acaso? Ou o que salvou a vida dele? Cara, eu acho que foi Deus ali que fez ele virar a cabeça, porque tem uma animação 3D que coloca, né? Ele vira exatamente no momento que o projeto está passando. E ali a gente tá falando de nem centímetro, cara. É muito pequeno, né? O tiro pegar aqui na ponta da orelha. Foi um bom tiro. Foi um bom tiro. Mas então, um tiro com uma arma daquela, com os equipamentos que tem disponíveis nos Estados Unidos a 130, 150 metros, não é um tiro tão difícil. Não é. Agora, discutir como que aquele atirador chegou naquele local, por que o público informou e a galera demorou a reagir, demorou a notar, porque até onde eu levantei, o prédio que ele estava no telhado, o prédio estava tomado pela força de segurança, mas não tinha ninguém no telhado. Então ele acessou o telhado por fora, e aí é uma falha, realmente. E inclusive a diretora do Serviço Secreto, ela pediu demissão, né? Ela foi ao Congresso, teve uma sabatina, vários congressistas falando, você tem que pedir demissão, você não serve para o cargo, você errou. E ela se resignou e apresentou a carta dela, né, de demissão. E está sendo, assim, escrutinado isso lá nos Estados Unidos, assim, bem, bem profundo, para entender como que pode ter uma falha nesse ponto, né? Porque não é o primeiro presidente americano que sofre um tipo de atentado desse, né? Esse cara, será que ele chegou antes de todo mundo? Pode ter chegado antes de todo mundo? Não, você viu que o público tava vendo ele subindo Ele subiu com a mochila e com um fuzil. O público tinha visto ele já lá em cima, ó. Não, ele subiu, cara, a galera viu. Aí depois ele começa... ele subindo, o pessoal tem uma filmagem, eu acho que tem subindo, tem. A gente vê ele subindo, se ajeitando, se posicionando, o pessoal, olha lá o cara ali, Isso realmente é estranho, né, galera? Porque quem faz essa segurança diária toda aqui não é só o serviço secreto. Quando você vai para um local desse, você faz contato com o policiamento local, e aí você tem lá os condados, você tem o xerife, você tem o departamento da área, então tem muita gente trabalhando nesse terreno. Então, assim, para realmente ninguém ter agido, ficou um deixa que eu deixo de não ter a exata divisão de funções.